Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, um texto famoso, conhecido, onde o apóstolo vai abordar a questão do amor e, dentro do contexto que nós estamos vivendo, e o Senhor nos conduzindo nesta palavra, nos é oportuna. Vamos ler. 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o então que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Glorifica o teu nome, o nome do teu Filho, Jesus. Essa reunião, esse culto, o objeto deste culto é Cristo, é o Pai, é o Espírito. A glória é tua e queremos ouvir a tua voz. Ajuda-me em minha grande limitação para que o Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos um momento muito complexo de intolerância, de desrespeito, de covardia. Sempre houve isso, mas parece-me que nesses últimos dias, meses, anos, nós vemos situações das mais difíceis e complexas. Nunca se viu tanto caso assombroso. Nunca se ouviu tanto. Claro que a informação ela é mais rápida, o acesso à informação ele é mais rápido, e nós ficamos sabendo e vendo e vivendo situações das mais complexas. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja que, de certa forma,
tinha algumas qualidades, como uma igreja que era dotada de dons espirituais. Era uma igreja que Deus podia ali operar. Mas também havia imoralidade, divisão, facção. Havia toda sorte de maledicência, concorrência. Era uma igreja que trouxe muitos problemas, apresentou muitos problemas para o apóstolo Paulo. E quando Paulo escreve esse capítulo que nós lemos, o capítulo 13, é necessário que nós entendamos que este capítulo está entre dois capítulos, que nós precisávamos ler esses dois capítulos para nós poder entrarmos no 13, mas como não nos é possível, porque é uma pregação, não é um estudo, no capítulo 12 o apóstolo Paulo está falando sobre a teoria dos dons espirituais e da importância desses dons. No capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar desses dons na prática. Ele vai dizer como se deve viver os dons, da forma de culto, como deve ser o culto, como deve se aplicar os dons espirituais. E eu não vou entrar em nenhum dos dons, eu não vou citar nenhum dom especificamente, porque eu estou tratando do capítulo 13. Então, nós temos no capítulo 12 a teoria dos dons, a exposição que Paulo faz sobre os dons, e no capítulo 14 nós temos Paulo ensinando como esses dons devem ser aplicados e vividos na igreja. No entanto, parece-me que ele abre um parêntese de 13 versículos para falar sobre o amor. E o amor, dentro do contexto desse texto, ele é muito interessante. Porque o amor é uma palavra muito simples na nossa língua. Ela não é uma palavra, digamos assim, que tem uma sonoridade fonética que nos chame a atenção. Amor. A palavra mais próxima que nós ouvimos no sentido original é caridade. Esse amor que nós lemos aqui, ele está relacionado à caridade, é um amor relacional em que você serve, que você está ali para repartir, para compartilhar com a igreja, com o seu irmão, porque ele está escrevendo para a igreja. E em nada, absolutamente em nada, esse amor está ligado à questão afetiva, à questão sexual, à questão de sensualidade, de amor hétero, de amor entre homem e mulher, e não tem nada a ver absolutamente com isso. Esse amor que Paulo está trazendo aqui aos coríntios, ele está falando sobre o amor que pertence a Deus. E um amor que pertence a Deus, e que vem de Deus, que é de Deus, e Deus é o proprietário, o autor deste amor, deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque o amor, como diz João 13, se vocês não se amarem, o mundo não pode saber que vocês são os meus discípulos. A evidência desse amor sobre a igreja é uma testificação, é uma ratificação em que nós somos discípulos de Cristo. É interessante que João 13:35 fala isso, não é que nós somos discípulos, é que se vocês não vos amardes, eles não poderão saber que vocês são os meus discípulos. A ênfase é pessoal, é trazendo para Cristo. Nós até podemos ser discípulos, mas não os discípulos de Cristo, porque o amor testifica de discípulos que são de Cristo. E vivemos uma era que existem muitos discípulos, mas que sem dúvida alguma não são de Jesus. Então a igreja precisa compreender a importância do amor. E não olhar para o amor como uma questão poética, romântica, bizantina, do romanticismo, como foi criado na literatura, mas olhar o amor na perspectiva do caráter
e da pessoa de Jesus. E ele começa dizendo assim, como nós lemos: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Então, no versículo 2, ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência. Eu queria citar, pelo menos, desse versículo 1 ao versículo 6, nós temos 5 aindas aqui expostos. E esses ainda, ele vai trazer a ideia de uma máxima que você pode ir fazer. E nesses 2 versos que eu li, há uma divisão que os estudiosos eles dividiram, que são os dons de instrução. Estamos falando de uma igreja que estava operando com os dons espirituais. E esse primeiro dom de instrução, ele se dá como? Em falar em línguas dos homens, ter o conhecimento linguístico, ter o conhecimento da língua. Por quê? Porque dentro de um contexto estavam os gregos, e os gregos eles queriam o quê? Sabedoria. Dentro desse contexto, os gregos louvavam a sabedoria e queriam ter conhecimento. E ele está dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, possivelmente usando uma hipérbole no sentido de uma língua angelical, ainda que fosse possível, ele não está dizendo que é possível, mas ainda que fosse, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O segundo ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que você tenha todo este conhecimento, todos os mistérios, toda a ciência, que você e eu sejamos dotados, capacitados, uma mente brilhante, uma mente extraordinária, isso não vale. No capítulo 8 de 1ª Carta aos Coríntios, você não precisa abrir, mas se quiser, não tem problema. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o saber, ele ensoberbece, mas o amor, ele edifica, o amor, ele constrói. A segunda palavra ainda que está no versículo 2, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. A divisão aqui é nos dons de poder, nos dons de operação de milagres, dons que você pode operar milagres. E se você tiver essa fé, se você tivesse essa fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Temos o terceiro ainda, e esse terceiro ainda ele fala do dom de repartir, de socorro, que ele vai dizer assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Então, se uma pessoa distribuir todos os seus bens, porque tem pessoas que fizeram isso na história, e pode até nos trazer nós vermos uma cena como esta e ficarmos emocionados, porque alguém doou seus bens, porque alguém deixou uma quantia financeira. Mas a questão é, de onde vem essa motivação? Quem é o objeto desta ação? Este sujeito, ele age em nome de quem e para quem? Porque
o amor, ele não é terreno. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o amor, sendo celestial, sendo divinal, que vem por meio do Espírito Santo para a sua igreja, então o amor não pode ser achado nem aqui, nem ali, mas somente o Espírito Santo capacitando e derramando isto sobre a igreja do Senhor. Então, ainda que você e eu possamos doar, pagar, ainda assim, nada serve. Ainda que eu entregue o quinto, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Os historiadores falam que possivelmente um homem hindu havia queimado o seu corpo, ateado fogo sobre o seu corpo em praça pública, e foi erguido um altar, uma estátua em homenagem a esse homem. E possivelmente Paulo está contextualizando e trazendo esse ato. E as religiões pagãs da época, e até hoje, pessoas se sacrificam, pessoas morrem, como até os próprios homens-bomba, que ali na Palestina, Israel, que tem esses atos. Mas se você queimar o seu corpo e fizer, dar a sua própria vida, mas se não tiver amor, é debalde. Parece nos chover no molhado, mas não é, irmãos. Porque nós vamos entender aonde o apóstolo Paulo quer nos levar. Veja o versículo 4. Nós vamos agora ter uma definição do que não é o amor. Ele vai começar com 2 afirmativas e com 8 negativas. Ele vai dizer que o amor, ele é benigno, o amor é paciente, versículo 4, e benigno. Agora ele vai dizer que o amor não arde em ciúmes, não se ufana. Essa palavra ufana aqui é se gabar, se promover. O amor, ele não se coloca acima do outro, se autopromove, é uma autopromoção, é se autoproclamar-se, se autovalorizar. Não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. No amor não tem soberba. Não tem lugar para altivez. Não se conduz inconvenientemente. No amor, o amor não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, ou seja, não se ira, não arde em ira. Essa é a ideia dessa palavra. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Essa segunda sessão, irmãos, quem de nós aqui poderia levantar as mãos e dizer que não tem uma condição dessa? Nesta narrativa, o apóstolo Paulo está fazendo gradativamente, trazendo aos coríntios aonde ele quer chegar. Que o amor não arde em ciúmes, que o amor não soberbece, que não se ufana, não se exaspera. Por quê? Porque era esta a realidade de Corinto, onde um queria ser melhor que o outro, onde havia soberba, onde havia competição, onde havia rivalidade, onde as pessoas elas andavam de forma inconveniente no pecado.
Veja no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele tem essa ideia sacrificial. Nós não podemos entender o amor de uma forma romântica, quando o amor, na Bíblia, ele fala de que o amor ele tem uma ideia de sacrifício. Quando Isaac, ele ficou ali trabalhando para Labão por Rebeca, é a segunda vez que surge a palavra amor em Gênesis. Diz que ele, por amor a ela, por amor a Rebeca, trabalhou mais 7 anos. Sacrifício. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, ele fez por amor a Deus, em obediência a Deus. Então, a ideia de amor bíblica, ela é uma ideia sacrificial e ela é uma ideia que nos traz, ao invés de um panorama romântico com pombas, pássaros, flores, jardins e um belo rio de paisagem, mas a ideia de amor bíblica, ela nos traz a ideia de sangue e de sacrifício. Numa das últimas mensagens com o pastor Adriano, quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 21, vamos para o Novo Testamento, vai recuperar a vida de Pedro, vai chamá-lo depois de Pedro o ter negado, e Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, eu te amo, então apacenta meus cordeiros. E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu serás levado por caminhos que tu não queres, e erguerão as tuas mãos, porque falando do tipo de morte que Pedro iria ter, que era uma morte de cruz. Então, dentro do chamado e da testificação que Pedro amava Jesus, Jesus disse: amém, apacenta a minha igreja, mas como nos foi ensinado e dito, mas você vai morrer. Você imagina se hoje, nos seminários de todo o Brasil, a pessoa, quando fosse fazer a sua matrícula, assinasse um termo de vida, e que sua vida não voltaria mais, e que ele estava assinando um termo que a sua vida não tinha mais valor, e que ele iria morrer, que naquele seminário, assim que ele se formasse, o que esperava ele era uma cruz. Então esse chamado para prosperar, para as igrejas midiáticas, esse chamado que você tem que ser feliz e nós temos que abrir igreja na frente de outra, e quando nós temos que crescer e multiplicar, mas quando não envolve a cruz, quando não envolve a morte, não é o verdadeiro chamado, porque aqueles que Jesus chamou para a morte. Tiago ficou pelo meio do caminho em Atos, e todos foram martirizados. Necessariamente, meus irmãos, o chamado da gente não pode ser, não necessariamente nós temos que ser um mártir. Mas uma coisa é certa: nós fomos chamados para morrer. Ou morrer na cruz para nascer de novo, ou morrer até o nosso último dia pela causa do Evangelho. Então, se nós amamos a Deus, João vai fazer essa pergunta em uma de suas cartas: se tu dizes que amas a Deus, a quem não vê, e odeias a teu irmão a quem vê, você é o quê? Mentiroso. Essa relação do amor com a igreja, ela é uma relação que envolve sacrifício. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quantos nesta pandemia abandonaram a igreja?
Quantos entendem errados? Quantos aceitam de forma passiva as decisões de um governo corrupto? Quantos aceitam passivamente quando isto lhe é benéfico, quando isto lhe beneficia, quando isso endossa a sua liberdade carnal, para dizer que não vem aos cultos, porque eu não estou dizendo, irmão, que você tem que vir, que você tem que descumprir regras. Eu estou dizendo que para muitos isso é uma bênção, porque endossa a realidade espiritual, porque endossa a carnalidade que está no coração. Porque aqui foi lido que o amor, no versículo 4, não procura os seus próprios interesses. O amor procura o interesse do outro. Filipenses 2 fala sobre isso também. Versículo 8. O amor jamais acaba. Preste atenção, que frase extraordinária do apóstolo. Olha, o amor não acaba. E agora Paulo vai tocar num assunto difícil. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que ele está dizendo? Que a realidade dos dons do capítulo 12 e do capítulo 14, e ele não está desmerecendo os dons, ele está dizendo que tanto a eficácia do capítulo 12 como o capítulo 14 são temporais. Vai passar. Então ele está tentando trazer para a igreja de Corinto que eles observem no que de fato eles devem atentar e viver. É que o amor jamais acaba. Porque o dom vai passar. Nós vamos deixar de pregar. Seja pela idade, seja pela tragédia, seja pela catástrofe, mas nós vamos deixar de pregar, nós vamos deixar de cantar. De forma natural ou na volta do Senhor, tudo vai cessar. Mas o amor jamais acaba. Ele está dizendo que o amor ele se eterniza, que o amor ele não tem fim, não tem limite. Que o amor ele é sobreexcelente, que ele está dentro de uma realidade espiritual que nós precisamos atingir. Veja no versículo 9, que ele agora vai começar a explicar o que ele quer trazer. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Se você mudar essa palavra em parte ou parte para presente sentido de presente, no presente, passado, presente e futuro, se você colocar essa palavra presente, você vai entender melhor esse texto. Porque no presente conhecemos e no presente nós profetizamos em parte, não num todo, não de uma forma completa, porque o que está completo é o que vai ser no porvir. Então, em parte, hoje, neste presente, nós conhecemos e em parte nós profetizamos. No versículo 10, ele agora vai dizer assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o perfeito, e aqui ele vai tocando na pessoa de Jesus de forma muito sucinta. Aqui Jesus começa a ser apresentado de uma forma muito categórica. Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte,
o que é presente, já que os dons vão cessar, isso vai ser aniquilado. Isso não vai mais existir. Vocês precisam sair dessa concorrência, dessa vida aqui de disputa, dessa imoralidade e passar a viver numa vida de igreja onde vocês são regidos pelo amor, porque o amor edifica. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí no versículo 11, parece-me um pouco irônico, e é costume de Paulo fazer isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa maturidade, ela se define quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando eu passei a ser homem, desisti das coisas de menino. O que eu entendo, eu tentei buscar nos comentaristas, pelo menos 3 que eu li, mas a meninice ou a infantilidade que o apóstolo Paulo está falando está nas negativas que nós lemos, que são pessoas que estão ardendo em ciúmes, que estão se portando de forma inconvenientemente, que estão vivendo pelos dons para se achar melhor que o outro. É essa infantilidade espiritual que define, que Paulo estava definindo aquela igreja. Quando eu era menino, eu pensava como menino assim, eu pensava como vocês, eu agia como vocês. Paulo vai dizer que ele, no próprio Coríntios, que não pôde dar alimento sólido porque eles eram o quê? Crianças. Mas eu desisti das coisas de meninos, e a desistência das coisas de meninos, o que define um homem, uma mulher madura espiritualmente, é o que vem a seguir. É o que Paulo vai explicar. O que pode definir um homem espiritualmente maduro ou que está nessa transição? Não é a idade e não é o tempo de igreja. Isso não é. Veja no 12. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Haviam metais polidos, e os metais polidos, que eram os espelhos de Coríntios, eram os mais procurados da região, eram os mais disputados. O pastor até explicou numa das pregações, eu acho que foi domingo passado, sobre isso. Eles poliam aquele metal para poder se enxergarem. Não era como nossos espelhos que nós temos hoje. E ele está dizendo que a visão, porque agora nós vemos como um espelho obscuramente, ou seja, você olha, então você não enxerga de forma perfeita ou de forma clara, porque o espelho não trazia uma definição clara. É por isso que nós estamos vivendo este em parte e este hoje. Mas numa perspectiva de que quando o perfeito vier, este hoje vai ser aniquilado. E Paulo não está negando a dificuldade que nós ainda vemos de forma obscura e às vezes distorcida, porque ainda nós não somos perfeitos. Nós estamos esperando o perfeito. É espelho obscuramente. Versículo 12. Então, veremos face a face. Quem é o maduro?
é que anseia pela face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um cristão maduro anseia pela face de Jesus Cristo, o Senhor. É a volta de Cristo. Ele enche a sua lâmpada, ele se coloca, ele participa da igreja, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera. Ele quer a face de Jesus. Ele não quer outra coisa a não ser um dia ver o seu Senhor como Ele é, não mais de forma obscura, não mais em parte, mas de forma plena, absoluta, real, gloriosa, indizível e cheio de glória, como diz o apóstolo Pedro. O desejo de uma igreja madura é buscar ver a face do perfeito, a face de Jesus. A igreja do Senhor ansiando pela face gloriosa. Por isso que Paulo disse: eu deixei de ser menino e eu quero vê-lo face a face. Meus irmãos, quantos de nós nos envergonhamos diante dessa verdade? O amor ao Senhor exige sacrifício. Quem é que tudo creu, que tudo suportou e que tudo esperou, se não foi o próprio Senhor? Quem é que não tem ciúmes? Quem é que não anda inconvenientemente? Quem é que não se irou? Quem é que não pecou? Senão o caráter de Cristo. O que Paulo está dizendo é que, em parte, mesmo que obscuro, a igreja precisa buscar o cabeça. Até aquele grande dia. E enquanto o perfeito não vem, a gente vive querendo ver o perfeito. Porque do perfeito nós já temos a convicção que ele é perfeito. E porque nós sabemos que ele é perfeito, o nosso coração deseja a face do perfeito. Nós precisamos entender que o amor exige sangue, sacrifício e dor. Amar quem? Aos maridos, que muitos gostam de dizer assim: eu sou o homem da casa, eu mando, a mulher tem que ser a minha submissa. Em Efésios, Paulo vai dizer assim: vem cá, macho, tu é macho mesmo? Tu vai amar a tua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Caba macho. Quer amar a esposa? Faça como Cristo amou a igreja. E como foi o amor da igreja? O amor de Cristo pela igreja: sacrifício, morte, sangue, sepultamento e ressurreição. Mulheres, não queiram estar nos nossos lugares como cabeças de família. Porque o amor à esposa exige sacrifício. Já pensou? Os pastores aqui presentes, no discipulado, pastor Adriano, chegar para o cabo: tu quer morrer? Vai casar, então tu vai ter que morrer. Vamos começar a ser mais extremos nas nossas convicções. Vai morrer pela esposa. Porque esse romantismo, essa linguagem sensual do amor, de não, porque eu amo, o meu love, não era o amor que está sendo
trazido aqui. Então ele quer ver face a face. Conheço em parte. Ele reconhece que ainda não está na plenitude. Então conhecerei, como também sou conhecido. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Eu gostei do F.F. Bruce, pastor, que ele disse que o amor é a tampa. E aí eu vou além do F.F. Bruce, não além, melhor, só porque dentro da leitura, a fé e a esperança é para nós, é para a igreja. Fé e esperança é para a igreja, que também não vai ser eterno, porque o amor jamais acaba. A fé também, ela não vai ser necessária quando o perfeito vier, e nem a esperança. Nós não vamos precisar de fé e nem de esperança quando o perfeito vier, porque o que é em parte vai ser aniquilado. E quando o em parte for aniquilado, além dos dons, a fé e a esperança também será aniquilada. Já vai estar completo. Porque o amor é o maior. Porque o amor, eu já ouvi muitas coisas. O que é o amor? O amor é um mandamento. O amor é um sentimento. E nós entendemos aqui que o amor aqui, ele é uma pessoa. O amor aqui, ele não é um sentimento. Nós podemos até, por meio do amor, sentir, sofrer, mas primariamente, o amor aqui, ele é maior, porque ele não está no sentido de dons para a igreja, porque ele é o próprio amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Por isso que o amor é maior. Nós precisamos rever as nossas prioridades e as nossas consciências. Veja o capítulo 14, versículo 1, quando ele vai falar da forma prática, só essa primeira frase. Seguir o amor. Não se segue sentimentos. Não se segue algo abstrato. Se segue uma pessoa. Se persevera numa pessoa. Então nós seguimos o amor, para que os dons, para que a igreja seja edificada. Nós precisamos seguir este amor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Pastor.